Aleluia. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E nesta noite, estou com um trovador diferente aqui. Ó. Ao som suave do teclado. O trovador titular está em casa, deve estar nos assistindo. Comeu muita rabanada, né? Eita glória! Fica aqui um abraço para Alexandre. Aleluia! Amado e amada de Deus, graça e paz. Eu quero te convidar a ficar em pé nesta noite. Aleluia. Neste domingo abençoado, domingo que antecede o culto de Réveillon, domingo, último culto de domingo de 2025. É um culto para agradecer, é um culto para refletir, não é verdade? Refletir em todas as coisas que nós vivemos e passamos neste tempo de 2025. Momentos bons, momentos ruins, momentos de milagre, momentos de luta. É tempo de reflexão, é tempo de agradecimento. Aleluia. E eu quero te convidar a abrir no Salmo conhecido de todos, talvez o mais conhecido da Bíblia, no mundo inteiro, é o Salmo 23. Amém? Aleluia. Mas antes de lermos o Salmo, o som do teclado, nós vamos chamar a atenção do nosso Deus com palavras de adoração, de amor, de louvor. E depois o Ministério de Louvor vai tocar um louvor e vai devolver para mim, para eu fazer a leitura do Salmo. Aleluia. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos aos céus, ao trono de Deus. Pai, no nome de Jesus, queremos nessa noite, Senhor, te louvar, te agradecer, te engrandecer, dizer que o Senhor é bom, dizer que grandes são as tuas obras, Senhor, em nossas vidas. Queremos dizer, Senhor, que Deus, nós só chegamos até aqui, dia 28 de dezembro de 2025, porque a sua mão nos conduziu até aqui. A Deus, porque nós estivemos debaixo da tua autoridade, debaixo da tua palavra, Senhor. A Deus, por isso nesta noite nós queremos, Senhor, te agradecer. Te agradecer, Senhor, por todos os livramentos. Te agradecer, Senhor, por todos os milagres. Milagres que foram notórios e milagres e livramentos, escapes que nós nem percebemos. Ah, Deus, Senhor, nós queremos dizer nesta noite que nós te adoramos, que nós te amamos, Pai. Ah, Senhor, queremos dizer nesta noite que sem o Senhor nada daquilo que fizemos seria possível. Ah, Deus, Senhor, queremos dizer, Senhor, que sem o Senhor nós não conseguiríamos estar aqui, Senhor, na tua casa. Ah, Deus, por isso nós somos gratos a ti, Senhor. Obrigado, Pai.
Obrigado, Paizinho querido. Abba, Papai. Ah, Deus poderoso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Ah, por nos conduzir, por cumprir a tua palavra, que tu disseste que nunca nos deixaria. Aleluia. Queremos dizer nesta noite, ó Espírito Santo de Deus, boa noite, seja bem-vindo. Aleluia. Aleluia. Amém. Deus, e que pela tua graça, pela tua misericórdia, a tua bondade, Senhor, manifesta as suas virtudes, o seu poder, ah Deus, em nossas vidas. Manifesta, Senhor, esta noite, Senhor, a Deus, o teu poder, Senhor. Queremos dizer nesta noite, Senhor, que o Senhor é o leão da tribo de Aleluia. Judá. Glória a Deus. É alfa e é ômega, é princípio e é fim. É aquele que tem toda a autoridade, que tem a chave de Davi, que abre a porta e ninguém fecha, e que fecha a porta e ninguém abre. Aleluia. Queremos dizer, Senhor, que o Senhor é Deus forte, maravilhoso, conselheiro. Ah, Deus Emanuel, Deus conosco. Aleluia, Senhor. Ah, príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, General dos generais. Aleluia. Senhor, entregamos tudo a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Repita assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aplaudam o Senhor nesta noite. Aleluia.
Salmo de número 23, a partir do versículo 1. Aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, em algumas versões, águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Graças a Deus. Salmo de Davi. Ele inicia exaltando assim: eu tenho um pastor. Nós temos um pastor. A igreja aqui tem 2 pastores, mas existe o pastor de todos os outros pastores, e ele é o Senhor. E é interessante que no original, no hebraico, inicia-se falando: ao invés de nada me faltará, porque essa é a tradução para o português, às vezes tem alguma alteração, mas diz que assim, de nada terei falta. Olha só que interessante, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Isso significa que ainda que falte alguma coisa, você não sentirá, porque o Senhor, Ele é o Deus provedor. Ainda que tenha faltado alguma coisa que você não conseguiu, não comeu, não comprou, né? Mas isso não fez falta na tua caminhada. Você está aqui, você chegou. Repete-se comigo: cheguei. É isso aí, chegou. Aleluia. Talvez os prognósticos falariam que não ia chegar, tudo contra, mas a última palavra é do Senhor. Aleluia. Talvez algumas pessoas que estão aqui nesta noite não chegariam à sua adolescência, não chegariam à sua fase adulta, talvez não teriam casado, talvez não teriam tido filhos, mas Deus foi movendo, Deus foi fazendo lá no invisível. Olha só, por quê? Porque Ele é o nosso pastor. E às vezes vivemos momentos difíceis, mas esse mesmo pastor também nos leva em momentos de tranquilidade. Graças a Deus que a luta não é para sempre, ela acaba também. Amém? Ela também acaba. Então que o Senhor te dê um tempo de repouso, que o Senhor te dê um tempo de pasto verde, de águas tranquilas, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia. Que Deus te derrame sobre você uma paz, mas é a paz que o mundo não conhece, é a paz que está lá no fruto do Espírito. E essa paz não tem entendimento, porque às vezes está um vendaval, mas você está lá. Deus é comigo, o Senhor é meu pastor. E ainda que haja dias sombrios, dias de escuridão, é Ele que vai trazer a luz, é Ele que vai iluminar a sua caminhada. Então receba essa palavra, que você venha refletir todas as coisas que você viveu, que você passou neste ano. É tempo de reflexão, é tempo de ver todas as coisas. E ainda que você não conseguiu tudo que você queria, agradeça a Deus.
Amém? E eu quero te convidar neste momento, nós vamos orar pedindo perdão dos nossos pecados. Depois louvaremos e vamos adorar o Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, a Deus, te rendendo graças, Senhor, nesta noite, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor entregou o seu Filho amado, por perdão dos nossos pecados. Senhor, e crendo, a Deus, na morte, na ressurreição de Jesus, onde Ele esteve ainda muitos dias na terra, Senhor, aleluia. A Deus, nós te agradecemos, porque nós cremos que os nossos pecados foram perdoados. Ajuda-nos, Senhor, a não pecar, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a não mentir. Ajuda-nos, Senhor, a não pensar coisas que pensamos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não falar coisas que não devemos falar. Ajuda-nos a não olhar para coisas que não devemos olhar, Senhor. Deus, e se houve, Deus, algum aborrecimento, algum problema entre os irmãos, Senhor, que o Senhor venha fazer o seu movimento santo, para que haja liberação de perdão, para que haja cura, para que haja libertação, Senhor, no nome de Jesus, amém. Vamos louvar o nosso Deus com muita alegria nesta noite, amém? Aleluia. Yeah.
Thank you.
Lugar.
e eficaz, ela quer fazer diferença. Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. A terra clama. Clama. A terra clama, clama. Mais uma vez queremos ver o céu descer nesse lugar. Terra, declara isso. Se manifesta, Senhor. Manifesta o teu poder, a tua ação, o teu espírito. Clama, clama. Ele sabe o que você passou, o que você passa, o que você passou em 2025. Ele sabe das suas lutas, mas Ele quer transformar suas lutas em vitória. Ele quer formar e quer mostrar para você que dessas batalhas Ele enfrentou são trampolins para você subir e crescer. É verdade. Ele quer aumentar a tua perseverança, a tua esperança. Por isso nós somos terra, nós somos barro. Por isso somos barro, porque o barro é frágil, mas o poder vem de Deus, a esperança vem do Senhor. O homem pode fazer planos, mas a verdadeira promessa, a verdadeira palavra, ela vem do Senhor. E é por isso que você está aqui, porque Deus te chamou aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, amados. 1 Samuel capítulo 1. Amém? 1 Samuel capítulo 1. Primeira Samuel capítulo 1. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 1. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Penina, tinha filhos. Ano, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, ele dava a ele porções deste a Penina e sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, ele dava porção dobrada, dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora, minha filha? E por que não come? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos,
se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho, varão, ao Senhor, eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha, pois ele será nazireu. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, os seus lábios se moviam, parecia que estava orando em línguas, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, eu não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, filha do diabo, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que você fez. E disse a ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e seu semblante já não era triste. Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, fala conosco nesta noite, traz para nós revelação da tua palavra, em o nome de Jesus Cristo. Senta dando glória ao teu Deus vivo e poderoso. Amém ou não amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estou vendo um ancião de dias aqui que eu não lembro dele. Quem é esse ancião de dias que está ali? Esse senhor que está aí? O nome do senhor é? Hã? Vladimir. Ô Vladimir, seja lá de Campo Grande, da igreja? Seja bem-vindo em nome. Não, mas pode visitar sempre, pode trazer a família também, trazer todo mundo. E quem está do teu lado, como é? Apresenta ela, por favor. A sua esposa. Ah, você é da metodista e ele é da presbiteriana. Então, glória a Deus, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A chave do carro também, toma aqui, segura. Meu Deus, esse pastor é muito sério. Eu não sou, tenho desvio de alguma coisa aqui da cabeça, misericórdia. Só meu, ele estava olhando para mim, eu joguei. Graça e paz, queridos. Deus abençoe vocês. Sentindo falta de alguns irmãos que já estão passando Réveillon já por aí, entendeu? Aí é um perigo isso, isso é um perigo. Amém ou não amém? Sim ou não? Jesus. O Vladimir e a esposa é Neuza. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Morar em Itaipuaçu é bom. É bom. Está gostando daqui? Estão gostando daqui? Amém. Amados, esse texto que a gente está lendo, alguns já conhecem esse texto, né? Eu tive lendo ele, eu fiz uma pergunta para o texto. Eu fiz uma pergunta para o texto, de tanto já estudar esse texto, e ter tanta revelação, tanta coisa boa nesse texto. Esse texto eu pergunto assim: quem foi mais importante? Presta bem atenção. Quem foi mais importante para Ana? Foi Penina ou foi Eucana? Pastor, quem é Penina e quem é Eucana? Aí você me norteia, né? Quem foi mais importante? Eucana, que era o marido de Ana, ou Penina, que era uma adversária dentro da casa dela? Quem foi mais importante? Não responda não, tá? Só eu quero que vocês fiquem meditando sobre esse aspecto, porque eu vou responder vocês. Mas Ana, como eu falei, ela era, como a Bíblia diz, ela era estéril. Amém, queridos? Ela não tinha filhos, ela não podia ter filhos, ela era estéril. E por ser estéril, amados, ela ficou um bom tempo, né, sem ter filhos. Inclusive a sua rival, chamada Penina,
que aconteceu? No Código de Hammurabi, né, ou nos costumes da época da história antiga, se dizia, se sua mulher, que você é casada, não tiver filhos, você pode ter uma outra mulher que gere filhos para o casal, para a família. Você não tem isso como um caso só, tem vários casos assim. Qual é o outro? Por exemplo, nós temos um caso bem conhecido que é Abraão e Sara, né? A própria Sara consentiu, pega a Hagar, nossa escrava, e tenha relações com ela e gere um filho para você, para nós, né? Então isso era costume antigo, repete comigo, costume antigo. Então não tem assim, ele era casado com Ana, como não tinha filhos com Ana, ele abriu mão de ter uma outra pessoa que pudesse gerar filhos. Para quê? Porque o marido naquela época tinha que ter descendência. Quer ver um outro exemplo esdrúxulo, mas que existiu? O testemunho é de Ló. Quem lembra de Ló? Ló, ele tinha sua esposa, tinha filhos, né? Mas a mulher dele veio a falecer quando saiu de Sodoma e Gomorra. Você lembra por que ela morreu? O senhor Vladimir sabe. O senhor Vladimir sabe por que ele, a esposa de Ló, olhou para... Tem muita gente na igreja olhando para trás, sabia? Tem que tomar cuidado com isso, sim. Tem que tomar cuidado com isso. Né? Andando de mão dada com o anjo, ainda olha para trás. Tem que tomar cuidado com isso. Porque se olhando para trás, você pode muito bem estar virando uma estátua de sal, que significa espiritualmente uma pessoa morta espiritualmente, né? Que não reage espiritualmente. Conhece um versículo, Efésios capítulo 5, versículo 14? Diz para mim assim: desperta, ó tu que dormes. Vamos lá, mais alto, varão. Desperta, ó tu que dormes. Levante de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Nós não podemos ficar adormecidos perante a palavra, perante a vida com Deus. Se você foi chamado hoje aqui, Deus quer fazer algo através de você. Deus quer mudar a sua vida, como mudou a vida de Ana. Ana, quando ela recebeu a Penina dentro de casa, eu estava lá, elas se abraçaram, foram amiguinhas, né? Tomaram café junto. Ô, Penina, você vai dar filho para o meu marido, você vai gerar descendência. Acabou que eu esqueci de falar de Ló. Como é que foi a descendência de Ló? Vocês sabem como é que foi a dependência de Ló? Por a mulher dele ter morrido, né? Quando saiu de Sodoma e Gomorra, as filhas deles embriagaram o pai, embriagou Ló, e teve relações, a filha com Ló, e geraram filhos, Amon e Moabe, duas nações, os moabitas e os amonitas. Então gerou, porque queria, no mundo antigo, na história antiga, tinha que gerar descendência. Então eles faziam isso porque eles não queriam, então tinha que gerar filhos. Então ele pegou a filha, olha só, que ponto chegou. A filha teve relação com o pai para poder gerar, embriagou o pai para poder ter filhos, para poder ter descendência. Então aqui também a mesma coisa. Eucana, casado com Ana, mas não tinha filhos, ela era estéril. Por ela ser estéril, ela chamou Penina, e Penina foi ter relações com o seu marido. E logo no princípio, eu estava lá, teve logo um filho de primeira coisa, ela nasceu um filho rapidinho, com 1 ano já nasceu. Aí se imagina, se teve 5 filhos, você imagina quantos anos que Ana ficou sem filhos, estéril. Mas aí, amados, como que aconteceu com Sara? Vocês lembram o que aconteceu com Sara quando se dispôs a fazer com que a escrava Hagar tivesse filhos com Abraão? Sara se indispôs com Hagar, porque Hagar pegou o filho, eu tenho filho, começou a falar, você não tem filhos, começou a blasfemar a esposa de Abraão, começou a despejar ela, deixá-la de lado, achando que assim, eu sou poderosa porque eu tenho filho, você não tem filho.
Então começou a criar um clima dentro da família, um clima ruim dentro da casa de Abraão. Tanto que Sara depois falou assim, ó, mande ela embora, depois teve Isaac, manda ela embora para o deserto, some com ela, porque eu não quero mais ela aqui. E Deus falou assim, pode mandar, Abraão, pode mandar, mas eu cuido dela lá no deserto. Mas mandou, Agar teve que sair da casa de Abraão. Mas houve um clima, uma situação, porque ela teve filhos e também se indispôs com a esposa Sara. Da mesma forma, amados, Penina, quando teve filhos, ela se achou a maior dentro daquela casa. Eu gerei filho para Eucana, então eu sou o melhor. Mas ele era casado com Ana, então começou a ter uma crise existencial na vida de Ana. Uma crise que eu digo assim de existência, porque uma pessoa que não consegue perdeu o seu marido, começou a ter problemas dentro de casa, e vendo a impossibilidade, que ela não dependia dela para ter filhos, ela era estéril. E naquela época, quando a mulher era estéril, como diz aqui no texto aqui, ó, tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina, né? No versículo 3, este homem subia da cidade de Ana em Ana ao adorar, ao sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os filhos de Eli, Rofné e Finéia, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções desta a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Mas a Ana, porém, ele dava porção dupla, dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Então, eles consideravam que Deus deixou Ana estéril. Quer dizer, a culpa, Deus não gostava de Ana, Deus congelou Ana. Tem quantas vezes a gente chega a ver que a nossa situação, a nossa vida não está dando certo, e a gente acha que Deus esqueceu da gente. Era tipo isso. Poxa, por que eu não tenho filhos, né? E agora Penina está aqui, tem 5 filhos e começa a me afrontar dentro de casa. A Bíblia diz o que aqui? A Ana, porém, no versículo 6, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ele considerava que o Senhor é que fechou, que não deixou ela ter filhos, né? E ela irritava a sua concorrente, era uma concorrente que ela tinha dentro de casa. Amados, isso é uma situação muito difícil, mas eu quero trazer isso para a nossa realidade. Nós temos conflitos, não somente familiar, nós temos conflitos no trabalho, conflitos em vários lugares, que pessoas que vêm trazendo problemas para a nossa vida, que irrita, que nos prejudica, que nos atrapalha, e que a gente tem que resolver esses assuntos. E como se resolve um assunto desse, né? A minha pergunta inicial do texto, para o texto, foi: quem era mais importante, Penina ou Eucana? Por Penina irritar tanto Ana, né, ele criou dentro de Ana alguma busca a Deus, porque ela não tinha como resolver o problema dela. Às vezes nós temos situações dentro da nossa casa que a gente não tem como resolver, né? Cada um de vocês aqui, eu tenho certeza que tem uma situação difícil de resolver. Hoje eu estava pregando de manhã, falando sobre uma mulher chamada Joana, né? Joana, troca o nome. Mulher de Cusa, que era um homem que era uma pessoa influente dentro do palácio de Herodes, né? E ele, sendo do palácio de Herodes não gostava de Jesus Cristo, no Novo Testamento. E essa Joana, amados, ela não tinha como, né? Ela queria servir a Jesus Cristo e servia a Jesus, mas o marido dela era do lado de Herodes, morava no palácio. Então ela vivia um conflito dentro de casa, né? Mas ela não deixava de servir a Jesus Cristo. Então ela tinha uma situação difícil também, mas ela conseguiu superar. Inclusive, ela conseguia ajudar o ministério de Jesus financeiramente. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui, amados? Que situações como a de Ana, em diversas ocasiões, nós também temos na nossa vida. E Deus quer intervir. Mas o que acontece com isso?
Acontece que Ana começou a procurar Deus. Ela começou a se sentir que ninguém podia resolver o problema dela. O seu marido fazia o quê, amados? O seu marido era uma pessoa dócil, abençoada, bondoso, carinhoso, tratava ela muito bem. Quando fazia sacrifício dobrado, queria que ela fosse abençoada, falando que amava muito ela, cuidava bem da sua esposa. A outra era uma mulher que gerou filhos, mas os filhos dela, eu quando ia lá na casa deles, pastor, você foi lá? Fui lá, quando eu fui lá viajar, elas iam tomar café, aí sentava na mesa assim e partia o pão, aí ela chegava assim, ó, esse pão aqui deixa a maior parte para mim, Penina, porque eu tenho 5 filhas, eu tenho que dar pão para meus filhos, você não tem filhos. Ou seja, provocações diárias. Imagina isso passar durante 10 anos sendo provocada porque tinha filhos e ela não gerava filho. Ela estava irritada, já não estava aguentando mais. A situação dela estava tão conflitante que ela já não estava aguentando mais. Muitas vezes nós somos assim também. Então a Ana, amados, ela começou a buscar a Deus mais incessantemente. Então, o que provoca uma reação dentro de uma situação em que a gente não entende por que estamos passando? Por que Deus deixou acontecer isso comigo, com meu filho, com a minha filha, com a minha saúde? Né? E isso eu comecei a refletir sobre isso, amado, que é uma situação difícil. Poxa, às vezes chega uma pessoa para mim e fala, poxa, eu estou bem de saúde, a pessoa tem... Eu tive num banco, uma pessoa tinha 85 anos de idade. Eu conversando com ele, de repente ele parava, ia lá fora, ia fumando. E o homem chegou e conversando com ele, ele falou assim, e ligaram para ele falou que ia para uma feijoada depois, comia à vontade. Então ele me contou um pouco da vida dele. Ele não esquentava, eu falei, bebe cachaça, bebia tudo, comia tudo o que queria e fumava, e ainda estava trabalhando, e trabalhava como? Ele trabalhava numa forma, ele trabalhava era representante de vendas, né? Ele, como representante de vendas, ele viajava, ia para Campos, ia para Friburgo, ia para vários lugares, dirigindo, com 85 anos de idade. Falei, meu Deus, como é que pode? Fuma, bebe, come tudo que tem, e às vezes a gente está lá com 50, 60, e fica, poxa, por que eu tenho tudo isso? Por que essa enfermidade pega na gente, né? Então são situações que às vezes traz para a gente, e fala assim, poxa, pessoas às vezes que não são boas, pessoas às vezes que têm costumes ruins, têm uma vida totalmente pregressa, e a gente leva isso no nosso corpo. Financeiramente somos às vezes afligidos, temos situações difíceis, queremos ganhar alguma coisa, queremos trabalho melhor, queremos estudar, e a gente vê que parece que tem um empecilho que parece que é Deus que está impedindo a gente de melhorar a nossa condição, né? E Deus quer falar conosco nessa noite sobre isso, amados. Deus não quer o mal seu. Talvez ele provoca, permite situações como desde o princípio permitiu, não somente com Ana, mas permitiu com José. José foi uma pessoa que teve todos os seus irmãos tentaram matar ele. Ele teve que fugir, fugido foi comprado como escravo, foi para o Egito, né? Se tornou lá escravo também, e é uma coisa difícil de entender. Mas uma coisa, José teve um procedimento. O procedimento de José era não se afastar de Deus. Presta bem, irmãos. Se eu não posso resolver o teu problema, se a sua situação familiar, na sua casa, onde for, não tem como ser resolvida, Deus tem como resolver. Só Ele pode resolver. Aí a gente tem que buscar Ele mais intensamente, de uma forma mais que vamos alcançar Ele. E como que eu vou buscar Ele?
Eu tenho que conhecer mais dele, eu tenho que estar próximo da ele, eu tenho que me aproximar dele, eu tenho que ver o que ele deixou para mim, para que eu possa me aproximar dele. Eu só digo uma coisa, mas eu tenho certeza que ele tem resposta para você. Hoje mesmo uma irmã perguntou uma coisa para mim, eu peguei, Deus me deu um texto da Bíblia. Eu li o texto, não só para ela, para essa pessoa, mas para mim também. São respostas que Deus dá para a gente dentro da palavra dele. Ele quer conversar com você. Deus no princípio, amados, ele visitava Adão toda a viração do dia. Ele queria conversar com Adão, ele queria ter um contato com a sua criação. Ele faz questão de ter contato com a criação dele. O que ele mais quer é que nós nos aproximemos dele. Muitas vezes ele permite situações porque ele quer resolver o seu problema e não quer afastar você. E Ana, amados, ela não tinha como é que ela podia ser? Naquela época não tinha nem como fazer inseminação artificial. Naquela época não sabia-se nada. A única solução que ela tinha estava nas mãos do Senhor. Mas eu quero dizer para você também, amados, que também a nossa solução, a sua situação familiar, a sua situação financeira, sua saúde, está nas mãos de Deus. O que Deus veio trazer para mim foi isso aqui, amados, que duas situações, uma o conflito, a outra o conforto. Como assim? O marido de Ana trazia conforto, dava tudo o que ela queria, fazia todas as vontades dela, mostrava que amava ela, mas isso não resolvia o problema dela. E perguntou para ela assim: poxa, eu não sou melhor do que 10 filhos? Porque ele fazia tanta coisa para agradar a Ana. Ele pensava que conseguiria conquistar, mas o problema dela não era o consolo, o conforto. Eu lembro de uma pessoa, mas que a gente tratava aqui na igreja. E essa pessoa, ela tinha um problema sério, que era as drogas. E eu corri atrás dessa pessoa várias vezes. Cheguei a socorrer em situações difíceis até para mim. Mas quando a pessoa começou 1 ano dentro da igreja sem se drogar, 2 anos sem se drogar, começou a dar testemunho, começou a aparecer um monte de gente, poxa, elogiando, querendo chamar ele para dar testemunho na igreja, querendo falar com ele, um monte de gente. E ele começou a ganhar dinheiro também. Aí aparece um monte de amigos, entre aspas, pessoas que querem chegar. E quando eu reprimia ele, falava alguma coisa, ó, não anda com tal pessoa, criticava, brigava com ele, eu era duro. Vinha outra pessoa e passava a mão na cabeça dele. O que aconteceu, amados? Chegou um dia que ele se perdeu novamente, voltou para as drogas de novo, e foi pior o estado dele depois do que o primeiro estado que ele estava. O que eu quero dizer é que às vezes a gente pensa que alisando, confortando e consolando de uma forma superficial a gente resolve uma situação. A gente não resolve, não. É muito melhor a gente ser duro, é muito melhor a gente ser, às vezes, até crítico. É muito melhor a gente entender uma situação do profundo, sabendo que às vezes os confrontos é Deus que está fazendo na sua vida para você crescer e para você melhorar. Eu vi um filme, mas que vocês devem ter visto também, de uma surfista lá do Havaí, chamada Bethany. Essa surfista, ela estava sempre surfando, amava surfar, tinha uma família linda, estava sempre surfando onda, né? E quando um dia ela foi praticar, um tubarão veio e comeu o braço dela. E, encurtando a história, ela perdeu o braço. E quando ela perdeu o braço, acabou. Como é que ela vai surfar agora sem um braço? Não sei se vocês viram esse filme. O que aconteceu, amados? Ela perseverou. O braço não foi o empecilho para ela continuar
a ter uma vida digna. Pelo contrário, amado, talvez se ela tivesse os 2 braços, talvez ela seria campeã das campeãs e teria uma vida totalmente diferente, longe da presença do seu Criador. Mas quando ela perdeu o braço, ela começou a competir de novo. E quando ela competia no filme, tinha uma garota que tratava ela como se fosse uma pessoa normal. Mas todo mundo tratava ela coitadinha, coitadinha, coitadinha. Mas essa pessoa que tratava ela, disputando com ela, queria ganhar ela como se fosse uma pessoa normal, ela ficava irritada. Ela ficava, poxa, não está vendo que eu não tenho um braço? Mas não, um dia ela conseguiu chegar no topo, conseguiu voltar a ter campeã, ganhar prêmios. E ela chegou e falou para essa garota: você foi uma das responsáveis por eu ter perseverado e alcançado o que eu alcancei, porque você me tratou como uma pessoa normal. E eu sou normal. Eu posso ter ausência de um braço, mas a minha cabeça, a minha vida, ela continua a mesma coisa. Eu tenho que vencer, mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas que eu tenho, mesmo com a impossibilidade que eu tenho. Mas se Deus é por mim, quem será contra mim? Ela se tornou uma pessoa bem abençoada. É conhecido o testemunho dela, se você botar o filme dela, se você for ver. Eu estou trazendo isso aqui para a gente entender a situação de Ana. Penina confrontava ela todo dia, mas isso não foi uma coisa ruim para ela. Isso trouxe para ela algumas coisas que mudou a vida dela. Ela se sentiu confrontada e ela queria superar, ela queria vencer. Amados, quando você está numa situação que você não consegue resolver, quando você sente uma dor que você não consegue lutar contra aquela dor, e a dor vem, e pessoas chegam para você vai melhorar, amém, glória a Deus, eu creio, isso é bom te ouvir, mas é bom também você, de dentro de você, lutar. Você não pode deixar as coisas acontecerem, você não pode desistir. O que Deus quer é que você persevere até o fim. Para a salvação, amado, eu preciso perseverar até o fim. Se não perseverar, eu não serei salvo. Jesus disse isso. Então, amado, da mesma forma, Ana não desistiu. Mesmo sendo confrontada, mesmo o marido dela trazendo o consolo, sendo um amigo. É bom, ótimo. Eu não estou dizendo que ele também não ajudou. Com certeza ajudou. Se tivesse um marido, talvez, que abandonasse ela. Mas não, ele ajudou ela. Mas também a Penina ajudou também. Às vezes a gente pensa que o nosso adversário, ele está tentando contra a nossa vida. Mas pelo contrário, amados, ele está criando resistência dentro de você, aumentando a sua fé, para você poder vencer. Então, amados, Ana ela começou a buscar Deus de uma forma mais intensa, e fez uma oração, a qual o próprio sacerdote começou a olhar para ela e achava que ela estava embriagada. Isso me traz até uma reflexão de quando os discípulos de Jesus Cristo estavam no dia de Pentecostes. E quando desceu o Pentecoste, como línguas como se fosse de fogo, e eles começaram a orar em outras línguas, tinha pessoas que achavam que eles estavam embriagados também. Eu até falei no meio da leitura aqui, eu disse o quê? Que talvez ela não estava orando sem falar, mas ela estava com gemidos inexprimíveis. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 26, ela estava orando em línguas, ela estava com línguas espirituais, estava falando a língua dos anjos, ela estava buscando tanto a Deus, que as línguas delas começaram a falar. O Espírito Santo tomou ela de tal forma, que ela jogou toda a tristeza, todo o ressentimento, toda a dor que estava dentro dela, saiu naquela hora, e toda a impossibilidade que estava dentro dela, saiu naquela hora, para que ela pudesse se tornar fértil. O que Deus quer fazer na minha e na sua vida é tornar fértil a nossa vida espiritual.
Eu não falo só para vocês, eu falo para mim também. Eu preciso dessa mensagem. Quando eu estava meditando essa mensagem, eu não medito para mim, para vocês, eu medito para mim também. Porque a gente tem que estar buscando, galgando cada vez mais patamares mais altos, degraus maiores, para poder tentar alcançar a estatura de varão perfeito. E por isso, quando eu leio um texto desse, que eu estava estudando, eu nem trouxe a mensagem ficou lá em casa no meu celular. Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida, amados. E Ana, quando estava orando, deram como embriagada. Eli, o sacerdote, olhou para ela e disse claramente. Então respondeu Eli no versículo 17: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi a seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Repara uma coisa interessante, amados. Ela não teve filhos. Ela não teve filhos naquela hora. Mas o semblante dela mudou. O semblante é de confiança. Quando você começa a buscar a Deus, entregar a Deus, você começa a tomar uma certa confiança, como se aquilo que você pediu já estava pronto. É como se fosse aquele sacrifício que eu falei de Gideão, que foi feito há 7 anos antes, no dia em que a opressão de Gideão começou. Deus já fez o sacrifício preparado para que você pudesse alcançar aquilo que vem tentando impedir que você possa alcançar a promessa de Deus. Deus já fez o sacrifício, Jesus Cristo já foi para a cruz, já morreu no teu lugar, para que você possa alcançar. Então, mas ali ela já recebeu aquela mensagem dentro do coração dela. O coração dela, o semblante dela já não era mais triste, já não era de uma derrotada. Mesmo que a Penina viesse com ela e falasse o que fosse falar, ela já não ia entender aquilo que ela estava falando. Ela já estava dentro dela com o seu ventre praticamente preparado para ter um filho. E aqui, amados, nós podemos observar no versículo 19: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho que chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amados, o próprio filho dela era um profeta, era o juiz, se tornou juiz de Israel. Era um homem que Deus estava querendo, foi um homem que fez com que ungiu a Davi como rei. Olha só, a promessa que Deus tinha para a vida dela era muito grande. Muitas vezes a gente está pensando que um sacrifício, uma luta que você está tendo é para te destruir. Não, Deus está querendo levantar você. Deus está querendo que você coloque seu joelho no chão e ore e busque ao Senhor, porque tem algo de novo para surgir na sua caminhada. E aqui, amados, nós observamos essa bênção do Senhor. Subiu Eucana e seu marido com toda a sua casa a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado pelo Senhor e para lá ficar para sempre. Uma outra coisa que eu quero trazer para vocês, amados, isso eu trago uma reflexão que eu tenho. O que Ana ofereceu para Deus? Ela fez um voto com Deus. Qual foi o voto dela? O voto dela foi que, se o Senhor desse a ela um filho homem, varão, ele se tornaria nazireu, ou seja, ia ser separado para Deus, ia devolvê-lo para o Senhor. Amados, o que mais Deus quer é filhos, porque quem não é filho não entra na casa do Pai, quem não é filho não é salvo. Deus ainda quer filhos. Quer fazer um propósito diante de Deus? Fala assim: eu vou ganhar uma vida para Jesus de 2026. Faz um propósito para Deus, isso eu quero ganhar. Mas agora não é só ganhar, não.
Faça que nem Ana, desmame ele. Que isso, pastor? A mãe, quando dá um filho, ela também tem que dar o peito. Ela tem que alimentar o filho quando é bebê. Então ela tem que alimentar essa criança. Se Deus quer dar um filho você quer dar um filho espiritual para Deus, prepara ele. Faça com que ele tenha o desmame. O desmame, sabe o que é, amados? É o que nós vamos fazer aqui em 2026. Você vai ser responsável para conduzir uma pessoa até o batismo. E do batismo, nós vamos enviá-la também para aprender a gerar filhos para Deus. Amados, quando Deus olhou para Ana lá em cima, assim, viu Ana lá assim: se o Senhor me der um filho varão, ela já estava cheia do Espírito Santo, eu o darei por todos os dias da sua vida. Deus falou assim: toma, você já perdeu a sua esterilidade, você está fértil. Porque o que Deus quer é filhos. Essa igreja aqui, amados, eu lembro da Fátima que está sentada ali. Praticamente começou ali na casa da Fátima Scaldo. Uma célula que nós fizemos lá, onde a família dela toda foi ganha para Jesus. Deus quer fazer, e os vizinhos também, né? Camille, aquele Elivânia e etc. Quer dizer, Deus quer fazer com que você dê filhos para Ele. Foi a oração que ela fez, amados. O que mais Deus quer é não ver gente indo para o inferno. E a gente se prende a tantas picuinhas, a tantos problemas, tantas situações, tantas coisas. Dê um tempo para esse Deus gerar um filho através de você. Um filho, uma filha de Deus. Eu não podia deixar de falar isso para você. E aqui ela diz, né? Eucana, seu marido, Ana, porém, quando for menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. No versículo 21, 23, 22. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho no peito, até que desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efá de farinha e um odre de vinho, e apresentou na casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui estive contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Depois tem um cântico de adoração de Ana, e eu quero encerrar essa mensagem, né, no capítulo 2, versículo 18 até o 21. A mocidade de Samuel, né, no versículo 18, 1 Samuel 2, 18 a 21. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Ali abençoava Eucana, e sua mulher o dizia: o Senhor te dê filhos, mulher. E em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. O que eu quero também trazer para vocês de revelação aqui, amados? O ventre dela não se abriu só para gerar um filho para Deus. Deus é tremendo, né? Agrada-te do Senhor, Ele também vai satisfazer o desejo do seu coração. Quando você agrada a Deus, amados, Ele não vai dar aquilo que você deu para Ele, Ele vai te dar em troco muito mais.
do que você pensa, do que você agiu. 5 filhos ela teve. Amados, isso é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. E Deus quer usar você. Deus quer que nós estejamos debaixo desta graça, desse poder do Espírito Santo, que faz diferença na minha e na sua vida. Coloque-se de pé, vamos louvar a Deus, vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Quero agradecer a presença do pastor Marcelo aqui, estou vendo ele lá atrás. Bênção de Deus, já pregou várias vezes aqui nessa igreja, né? Na nossa igreja, que Deus abençoe esse homem de Deus. você possa colocar a sua mão no seu coração. O coração, às vezes, é uma forma de você dizer que é o centro da sua vida.
Ele está ligado à sua mente, aos seus pensamentos, para que você nesse momento possa sentir a presença de Deus e tirar toda dificuldade, toda fraqueza espiritual, tudo aquilo que possa impedir a fertilidade na sua vida, a fertilidade de alcançar a promessa de Deus. Ou seja, a infertilidade, a esterilidade que impede você de ter essa promessa que Deus tem para a sua vida. Todos vocês têm uma promessa para se cumprir. Não existe ninguém que Deus não criou, não formou, que não tem algo que você precisa receber. E você vai reconhecer que Deus agiu em seu favor. Xarabalabachara cantalabás. Eu estou orando por você. Vou pedir o pastor Alexandre pegar o microfone. Não precisa vir aqui na frente, no seu lugar mesmo. Coloque sua mão no seu coração e o pastor Alexandre vai estar orando por você. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Eu quero profetizar na sua vida nesta noite que você terá uma vida fértil. Você terá uma vida fértil com a sua família. Você terá uma vida fértil com seu marido. Você terá uma vida fértil com a sua esposa. Você terá uma vida fértil com os seus filhos e filhas, netos e netas. Aleluia. Quero profetizar na sua vida que você terá uma vida fértil no seu trabalho, nos seus negócios. Aleluia. Quero profetizar na sua vida que você terá uma vida fértil gerando almas para Cristo, cuidando de almas para Jesus. Quero profetizar uma vida fértil, sim, na sua vida financeira também, nos seus negócios, na sua aposentadoria, no seu trabalho, na sua vizinhança. Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti e entregamos ao Senhor tudo aquilo, Senhor, a Deus, que não está sendo gerado, aquilo que não está sendo produtivo, Senhor, seja em todas as áreas ou em qualquer área da vida onde não está gerando, Senhor. Deus, e nós profetizamos, Senhor, fertilidade, Senhor. Profetizamos vida, Senhor. Deus, vida fértil na sua saúde. Aleluia. Senhor, nós profetizamos, Senhor, vida fértil, vida em abundância. Deus, Senhor, profetizamos, Senhor, Deus, a fertilidade descendo do céu, Deus, e sendo derramada sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, Senhor, Deus, porque eles vão gerar em todas as áreas, Senhor, Deus, que outrora não geraram, Senhor, Deus, mas no nome de Jesus, Senhor, que é o nome sobre todo nome, aleluia, Senhor, nós oramos, Senhor, Deus, e com fé, profetizando na vida da tua igreja, Senhor. Deus, fertilidade, provisões, Senhor. Deus, vidas, almas, Senhor. Deus, que estão sedentas de Ti, Senhor, levanta cada filho Teu, cada filha Tua, Senhor, para ser um gerador, uma geradora de outras almas, Senhor. Deus, e crendo, Senhor, Deus, na Tua mão poderosa, Deus, Senhor, porque grande será o Teu mover, assim nós cremos. Repita assim comigo: Senhor meu Deus, nós clamamos a Ti, para que o Senhor venha nos fazer homens e mulheres férteis
em todas as áreas das nossas vidas, vida em abundância. Ah, Deus, nos faz geradores de almas para o teu reino, e a glória, e a honra, e o poder sejam dadas a ti, Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia. Amados e amadas de Deus, há um outro momento de adoração e de louvor no culto. Você sabia disso? Que é o momento de trazer o dízimo e a oferta. É um momento de adoração, Senhor. Pegue o seu dízimo, pegue a sua oferta, levante o seu envelope do dízimo, levante a sua oferta em suas mãos, amém? A palavra de hoje falou de fertilidade, falou de gerar vida, gerar alma, mas essa fertilidade ela está sendo derramada, está abrangendo todas as áreas da sua vida, amém? Você crê nisso? Aleluia! Vamos orar antes de vir ao gasofilácio? Pai, no nome de Jesus, é com muita alegria, Senhor, que nós apresentamos, Senhor, nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai, para a casa do tesouro, Deus, e que na tua casa, Senhor, venha sobejar, venha multiplicar. Deus, no nome de Jesus, levanta, Senhor, dizimistas, ofertantes da tua casa, Senhor. A Deus, desperta, Senhor. A Deus, e toca no coração de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Eu peço também portas abertas, janelas abertas, Senhor. Derrama uma bênção especial na vida da tua igreja, Senhor. Derrama uma bênção, Senhor, sem medidas, Senhor. Recalcada. Aleluia, Senhor. A Deus, que o Senhor venha fazer prosperar as aposentadorias do teu povo, Senhor. A Deus, aqueles que trabalham em CLT, Senhor, derrama promoções, derrama, Senhor, cargos, Senhor. A Deus, trabalhadores autônomos, Senhor, que cheguem às vendas, que o Senhor faça prosperar também os negócios de cada filho e de cada filha do Senhor, no nome de Jesus, amém? Venha com alegria, amém, aleluia, vamos louvar o Senhor. Nunca te alcançará. Existe uma
Aleluia. Glória a Deus. Nós teremos aqui o culto de encerramento do ano. Então, amados e amadas, que horas vai começar o culto? O culto vai começar às 22 horas. Pastor, mas dia 31 é muito corrido. Eu tenho que fazer a rabanada, tenho que colocar o chester no forno. Tá bom, chega às 10h30 então. Pastor, mas é complicado, porque eu depois tenho que preparar outras coisas. Chega às 11 horas. O que eu quero dizer para você, vem para a igreja, vem para cá. Nós vamos entregar para Deus, amém? Vamos entregar para Deus o ano de 2025. Todos os livramentos que Deus deu, todas as bênçãos que nós recebemos, tudo que Deus operou na nossa vida, nós vamos agradecer a Deus. E nós vamos estar orando para quê? Para a chegada do ano de 2026, para que o Senhor continue operando, para que seja um ano fértil, para que seja um ano de provisões em todas as áreas. E é bom você estar na igreja. Pastor, e depois? Depois você vai para sua casa, vai cear, se quiser chamar o pastor para comer uma rabanada, você chama, né? Tem uma lista. Há uma lista, está lá na frente, já com os nomes, meu nome já está lá, o nome da Esté está lá, o do pastor Luiz está lá, já tem os nomes ali. Coloca lá o teu nome, para a gente ter uma ideia do quantitativo de pessoas. Acho que tem umas 21 ali, mais ou menos. 21 pessoas. Então, se você não colocou, você vai lá, ah, pastor, mas a ceia lá em casa é 8h30. Então você come 8h30 e vem para aqui, para a igreja, para você entregar o ano. Amém? E volta e ceia de novo. Deixa eu falar outra coisa. Eu queria falar com as pessoas que vão estar aqui. Antes de você sair, eu quero falar com vocês, tá? Um por um, não sei como que eu vou conseguir, mas eu queria falar com vocês. Por quê? Porque o nosso ano, quando a gente finaliza o ano, 2025, alguma coisa aconteceu na sua vida. E eu quero que você prepare ou uma mensagem, ou uma palavra, ou um testemunho para poder passar aqui. Que a gente não vai pregar, a gente vai ter um momento de agradecimento a Deus, dia 25, até meia-noite a gente vai fazer uma grande roda aqui, vamos fazer alguma coisa para a gente comemorar a entrada do ano que está por vir. Ah, pastor, mas é 1h da manhã, é meia-noite. Não importa, para a gente é meia-noite, a gente começou, meia-noite a gente comemora aqui, que estamos rompendo o ano, entrando o ano de 2026 na presença do Senhor, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Tem mais alguma coisa, pastor? Orar pelos... Senhor, em nome de Jesus, Pai, estenda a sua mão para cá, em nome de Jesus. Coloco diante de Ti, Pai, esses pedidos de oração, colocando, Pai, sabendo que o Senhor já leu, sabendo que o Senhor, Pai, tem prazer em resolver cada situação que foi escrita aqui, Pai. E é por isso que nós estamos férteis hoje. É por isso, Senhor Deus, que nós colocamos, ó Pai, a nossa vida diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor, ó Pai, quando a gente bate, a porta se abre. Quando a gente pede, a gente recebe. Quando a gente busca, a gente encontra. Porque isso é a palavra do Senhor Jesus, para a sua vida e para a minha vida. Senhor, em nome de Jesus entregamos, Pai, se há doença que seja curado. Pai, se há problema financeiro, que o Senhor venha, Senhor Deus, a suprir esta necessidade financeira. Pai, se for algum problema na família, Pai, quebra, joga por terra toda ação do mal, Senhor Deus, toda coisa, se for coisa maligna e espiritual, repreenda em nome de Jesus. Abençoamos, ó Pai, esses pedidos e declaramos, ó Pai, a vitória do Senhor em cada vida. E aquele que não colocou o pedido, Senhor Deus, que está colocando no seu coração alguma situação, algum parente doente, alguma situação que está conflitando, nós profetizamos a vitória em nome de Jesus. Amém, queridos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Vão em paz.
e que o Senhor muito vos abençoe. Pode bater palma para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.